Nosso quadro Check-up no rádio, agora é hora de conversarmos com o médico otorrino Lobo. Doutor Enio, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, muito obrigado a você, bom dia a você, a Geraldinho que está aqui e a todos os ouvintes. E o nosso tema de hoje é o uso de métodos endoscópicos em otorrinolaringologia. Você adora. Olha o trava-língua. Você adora me colocar numa situação complicada. E aí, doutor Enio, o que é que a gente pode falar sobre isso? Rapaz, a endoscopia, na verdade, como um todo, na medicina em geral, não só na otorrinolaringologia, foi uma grande revolução na área médica. Possibilitou uma série de inovações, tanto diagnósticas, quer dizer, para esclarecer dúvidas diagnósticas, como também para procedimentos de resolução de problemas. A pessoa hoje tem a endoscopia como aliada também em resolução de muito problema da área médica. Os procedimentos cirúrgicos são muito utilizados hoje com metodologia endoscópica. Os procedimentos de, por exemplo, retirada de corpo estranho, seja no pulmão, seja na garganta, seja onde for, se pode lançar mão desse tipo de tecnologia e diminui bastante o risco de complicações e facilita a intervenção. Então foi uma grande revolução na área médica. Não é diferente na área otorrinolaringológica. Também revolucionou a área, ajudou demais e pode ser utilizado em qualquer dos três segmentos de atuação da otorrinolaringologia. A gente usa muito em área nariz e seios da face, na área nasosinusal, usa muito em laringe, tá certo? Na garganta como um todo, mas principalmente na laringe, que ela tinha uma dificuldade técnica de ser visualizada. Antigamente, para se fazer uma laringoscopia no paciente, para a gente ver a laringe, as cordas vocais, se recorria a duas técnicas: a laringoscopia indireta, que era o uso de um espelhozinho que a gente tentava visualizar a laringe, nem sempre era possível, e quando conseguia não era uma imagem de boa qualidade. Ou a laringoscopia direta, que aí tinha que era como um procedimento cirúrgico, tinha que sedar o paciente, anestesiar o paciente, entubar o paciente para poder, através de microscópio, de tubos, a gente conseguir visualizar a laringe do paciente. Hoje nada disso é necessário, graças à endoscopia. Hoje a nasofibroscopia nos permite olhar todo o interior do nariz. O nariz, muita gente pensa que é isso que a gente está vendo aqui fora, essa projeção do nariz que a gente vê na face. Isso aqui corresponde a mais ou menos 1/3 da extensão do nariz. Para dentro ainda tem mais 2/3 disso aí que a gente vê aqui fora. Então, obviamente, só com uma simples rindoscopia, quer dizer, o médico olhar o nariz do paciente por dentro, não consegue ver a totalidade dessa área. Então, a nasofibroscopia nos proporcionou isso. Hoje, em qualquer consultório de otorrino, tem um nasofibroscópio. A gente utiliza para diagnóstico no momento. Quando se estabelece um diagnóstico que tem uma indicação cirúrgica, por exemplo, a retirada de um corpo estranho ou mesmo cirurgias nasosinusais, também se pode recorrer a esse tipo de tecnologia. Hoje, eu pelo menos não faço uma cirurgia de nariz sem um nasofibroscópio de forma nenhuma, tá certo? Existe o nasofibroscópio flexível, que é aquele que permite maior conforto ao paciente para o exame em consultório. Existe o nasofibroscópio rígido, que aí nos possibilita as ações intervencionistas, quer dizer, fazer uma cirurgia, fazer um procedimento de retirada de corpo estranho, e isso é de suma importância para a maioria dos procedimentos intervencionistas. Hoje, eu pessoalmente não uso mais nenhum tipo de cirurgia nasal que eu não esteja com o nasofibroscópio do lado. A mesma coisa vale para a laringe, principalmente. A garganta nem tanto. A garganta a gente consegue ver, a faringe, que é essa parte que a gente, quando abre a boca, vê e visualiza. A faringe também a gente só vê 1/3 mais ou menos dela, que é a orofaringe. A rinofaringe, que fica por cima do céu da boca, digamos assim, acima do palato, também não é visível por outra tecnologia. A gente tem que recorrer à nasofibroscopia também. E a hipofaringe, que fica lá próximo à laringe, também não é visível facilmente sem a laringoscopia. Já a laringe, essa é mais difícil ainda de visualizar. Tinha que recorrer àquelas técnicas que a gente falou. Então, da mesma forma que a gente recorre à laringoscopia para diagnóstico, pode recorrer a esse tipo de tecnologia para procedimentos também. Um corpo estranho que ficou lá na base da língua, que ficou preso na hipofaringe ou na própria laringe,
A gente consegue, muitas vezes, fazer a remoção desse corpo estranho através de esse tipo de tecnologia. Ouvido ele tem menos utilidade porque o conduto auditivo externo ele é muito facilmente visível com a otoscopia. Mas, por exemplo, a mostrar uma lesão a um paciente, a gente às vezes no consultório utiliza desse tipo de metodologia, o paciente tem uma lesão lá que não faz ideia de como é, eu uso a endoscópio do ouvido para que mostre ao paciente o que é que está havendo com o ouvido dele, para ele poder ter um pleno conhecimento do que está acontecendo, do que está se passando. Para procedimentos cirúrgicos, por exemplo, a timpanoplastia, muita gente hoje já utiliza essa tecnologia ao invés do microscópio. Então, tem uma infinidade de aplicações práticas, tanto para diagnóstico como para procedimentos intervencionistas, e realmente revolucionou a medicina como um todo, não sendo diferente na otorrinolaringologia. Tem pergunta aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte pergunta, doutor Enio, como acabar com a tosse seca de uma criança? Ela está tomando lambedor, mas não acaba. Primeira coisa, estabelecer o que é que está causando essa tosse seca. A tosse seca tem causas múltiplas. A mais comum no nosso meio é a famosa tosse alérgica que o pessoal chama. A tosse alérgica ela pode vir da faringe, uma faringite alérgica que causa uma tosse seca com muita frequência, tá certo? Às vezes o gotejamento pós-nasal, a pessoa está com uma rinite, está secreção descendo, drenando do nariz para a faringe em maior quantidade. Pode causar tosse seca. Esse gotejamento pós-nasal pode ser de origem alérgica, quer dizer, às vezes a pessoa está com uma rinite, descendo aquela secreçãozinha que é mais ácida, muitas vezes fica presa dentro dos seios da face. Quando começa a ser liberada, ela tem a constituição química alterada e essa constituição química é irritativa da mucosa, aí termina causando tosse. Outras vezes é uma infecção. Eu já vi muita gente com sinusite mesmo, aquela infecciosa de ter pus dentro dos seios da face, de secreção purulenta dentro dos seios da face, sem nenhum outro sintoma nasosinusal. Quando vai fazer a consulta tem só tosse como sintoma e a gente quando investiga a causa daquela tosse é uma sinusite. Os problemas de pulmão também podem causar tosse seca, tosse persistente, vários problemas de pulmão, as bronquites, as quadros alérgicos pulmonares também podem causar. Não é tão comum, é mais comum a gente ver a tosse de origem pulmonar sendo produtiva, sendo cheia, mas também não é raro a gente ver a tosse seca como o único sinal de alguma alteração pulmonar. As traqueites, as inflamações da traqueia também causam muita tosse seca. Então, é uma infinidade de doenças ou de alterações que podem causar tosse seca. A primeira coisa é estabelecer o diagnóstico. Na hora que tiver certeza do que é que está causando isso, aí trata de acordo com o diagnóstico estabelecido. Então, o primeiro passo é, se a tosse é muito persistente, se está incomodando há bastante tempo, ela procurar um atendimento médico, fazer um diagnóstico e aí sim tratar adequadamente. O tratamento vai depender de qual seja a causa. Gostoso, o lambedor é muito gostoso. Agora, do ponto de vista de... traz algum benefício realmente? Não há comprovação científica nenhuma. Eu trabalho muito embasado em trabalho científico, em coisa que tenha comprovação científica. Todo medicamento, quando vai ser lançado, tem que ter uma série de pesquisas, de teste para ver se realmente é eficiente, de qual a dose é eficiente, por quanto tempo o tratamento é necessário para ser eficiente e qual o risco do uso daquele medicamento. Os ditos fitoterápicos, esses tratamentos à base de produtos naturais, que vai no lambedor geralmente uma série de ervas, então não tem comprovação científica. Na prática, pode ser que realmente funcione, pode ser que ajude, mas é como eu disse, não tem como a gente saber a dose adequada, por quanto tempo deve ser usado e o risco de complicações. Então, eu já vi paciente usar, às vezes, inalação de cabacinha e não morreu sangrando porque foi salvo pelo médico. Cabacinha, um produto natural, não tem nada a usar produto natural. Tem, às vezes pode trazer consequências graves. Então, nem tudo que é natural é seguro. Existem venenos na natureza letais. Da mesma forma, esses produtos que são ditos medicinais tem que ser estabelecido realmente um estudo científico para saber se são eficazes e, sendo eficazes, qual a dose adequada. Então, não estou dizendo que está errado usar lambedor, mas pode não ser eficiente e pode até trazer prejuízo. Por exemplo, se a criança ou o adulto for diabético, está tomando lambedor, vai piorar a diabetes, vai agravar a diabetes porque ali geralmente vai açúcar. Então, tem uma série de fatores a ser considerados que a gente não pode dizer que é totalmente seguro usar esses produtos naturais. Tem mais ouvindo com a gente, bom dia. Bom dia, Macujantes, bom dia, doutor.
Doutor, me diga uma coisa, quando eu saio do jardim aqui para Ouro Branco de manhãzinha cedo, aí começa a espirrar, aquela dorzinha fina no nariz, e começa a espirrar e começa aquele aguaceiro danado. Tô vendo a hora de matar o povo aqui afogado de Ouro Branco, com tanto aguaceiro. Quando começa a esquentar, começa a melhorar. Isso é sinusite. E o que é que eu faço? Tem que fazer um tratamento para poder ficar bom. A minha esposa diz, ou você vai para um otorrino ou não fica bom. É assim, tenho que ir para o otorrino, agora, ixi, enganchou. Tem jeito não sei dizer isso não. Valeu, um abraço. Tem que fazer um concurso aqui para quem pronuncia a palavra otorrinolaringologia. Olha aí, tá vendo aí? Não é... Como é o nome do nosso ouvinte aí? Netinho. Olha aí, Netinho, não é só você não que se enrola com a palavra não, viu? Até profissional da voz tem se enrolado também. Mas veja bem, os sintomas aí são muito mais de rinite do que de sinusite. Qual a diferença de um para o outro? A rinite, popularmente conhecida como rinite, na verdade, é uma rinocinusite. Mas vamos chamar como popularmente é conhecida. A rinite seria um quadro alérgico. A inflamação do nariz por alergia causa muito esse sintoma, principalmente quando há esse tipo de variação de temperatura. A pessoa quando está se deslocando, provavelmente de moto, ou seja lá de qual transporte for, leva aquele ventozinho mais frio e às vezes desencadeia o quadro da rinite, a crise da rinite. E aí quando vai esquentando, vai melhorando. Isso é bem clássico de quem tem rinite. Tem tratamento para isso? Tem sim. Se você está se deslocando de moto, Netinho, ande com o capacete fechado, que já deve pelo menos minimizar o problema enquanto você procura o atendimento médico. Não digo que vai resolver, mas deve minimizar, diminuir o incômodo, a sintomatologia. E aí depois disso, quando for viável, você procura um atendimento realmente que tem solução para o problema, tem como tratar e estabilizar isso aí. Não tem cura. Quem disser que vai curar um quadro alérgico estaria enganando. Mas tem como você conviver no dia a dia sem estar afogando Ouro Branco inteira. Um abraço aí aqui para nossa querida cidade de Ouro Branco, viu? Minha filha tem 16 anos e sempre tem esses pontinhos na garganta e com frequência reclama da garganta irritada. Como tratar? Esse pontinho que eu estou vendo aqui, a foto, aparentemente trata-se de cásium. Cásium é resto de alimento que acumula na amígdala. Obviamente a gente não tem como dizer sem examinar o paciente, mas pelo que eu vi aqui na foto parece ser isso. Então o que acontece? Cásium é resto de alimento, como eu estava dizendo. A amígdala da gente ela não é lisinha, ela não é totalmente lisa a superfície. Ela tem reentrâncias, pequenos orifícios. E algumas pessoas, pela própria anatomia da amígdala, tem esse orifício que permite um acúmulo maior de alimento. Na hora que a gente vai deglutir, parte do alimento pode entrar naquele orifíciozinho, acumular, ele fica preso, fermenta, vira essa massa branca amarelada, que às vezes tem um odor até mais forte. E se for em grande quantidade ou em maior volume, um cásium maior, ele pode realmente se tornar irritativo para a garganta, pode irritar mesmo. Então, para isso tem tratamento. Geralmente, uma coisa que a gente pode recomendar para qualquer pessoa, tentar após as refeições fazer gargarejo de água e sal só. Não bota nenhum outro produto, não bota vinagre, não bota bicarbonato, nada que altere o pH da boca. Só água e sal. Um copo d'água, uma colherinha de chá de sal e fica gargarejando após as refeições. Pode ser que com isso diminua bastante a formação desse cásium. Caso isso não ocorra, eu recomendo procurar um atendimento médico para ver outras opções de conduta. Doutor Enio, por que minha irmã sempre está com crise de garganta? Já fez tratamento e não melhora? Se não melhora, não sei por que não melhorou. As crises de garganta ela tem várias causas também possíveis. Vamos lá, enumerar as principais. As amidalites bacterianas, as faringoamidalites bacterianas. Nesses casos, quando o tratamento clínico não resolve, pode ser que seja necessária a intervenção cirúrgica, tá certo? Então, tem gente que tem infecções de repetição, essas infecções não cessam com tratamento nenhum, quer dizer, melhora daquela crise, mas continua tendo episódios subsequentes. E aí, nesses casos, quando a gente tenta tratar clinicamente, usa medicamento e nada resolve, muitas vezes é necessária a intervenção cirúrgica, remover o foco de infecção, que são aquelas amígdalas. À medida que é feito esse procedimento, aí sim acaba a sequência de infecções que vinham ocorrendo. Existem outros tipos de crise de garganta também, as faringites virais, as faringoamidalites virais. Nesses casos, também há algum tratamento. Tem como melhorar a imunidade do paciente para ver se ele não adoece com tanta frequência
tipo de crise, mas essa não é muito tão comum. E tem as faringites alérgicas. As faringites alérgicas também são bastante comuns. E nesses casos não tem cura. Então a pessoa consegue melhorar bastante, diminuir a frequência quando faz um tratamento adequado. Mas dizer assim que nunca mais vai ter uma crise, infelizmente não. Mas com o tratamento adequado dá para diminuir muito a frequência e a intensidade dessas crises. Deram um grito forte no meu ouvido esquerdo, estou sentindo que está tampando. Pode ter sido do grito? Pode, isso aí chama-se trauma acústico. É urgente essa pessoa procurar um atendimento médico. O trauma acústico, que causa essa sensação de plenitude, de diminuição na audição, tem que ser tratado de forma urgente, porque geralmente ocorre uma lesão, nesses casos de trauma acústico, do ouvido interno, das células do ouvido interno. As células do ouvido interno elas não têm capacidade de regeneração. Então, enquanto ela está só em sofrimento, ela está sofrendo, mas ainda não foi destruída, há tempo para recuperar e essa audição pode voltar ao normal. Se já houver destruição das células, elas não vão se recuperar. E quanto mais tempo decorra desde que ocorreu esse grito até um tratamento, maior a chance de ocorrer lesão mesmo com destruição dessas células. Então, a célula do ouvido interno tem um tecido muito parecido com o do cérebro, com o da medula, que não tem capacidade de regeneração. A pessoa que sofre um acidente, que tem uma fratura de coluna e lesão de medula, às vezes fica paraplégico ou paralítico para o resto da vida. Por quê? Porque aquela medula não vai se regenerar. Mesma coisa no cérebro. Se tiver um acidente com lesão cerebral, às vezes fica com a sequela para o resto da vida porque o cérebro não se regenerou. Da mesma forma, são as células do ouvido interno. Então, nesse caso aí, trata-se de um trauma acústico, som muito intenso, próximo ao ouvido, pode causar lesão dessas células e tem que ser tratado urgente. Doutor Enio, minha filha teve Covid no comecinho do ano. De lá para cá não acaba tosse nela. Tem semana de tosse seca e semana tosse cheia e agora o nariz com secreção e sangramento. Pode ser sequelas do Covid? Eu não diria propriamente uma sequela do Covid. É muito comum a gente ver, após qualquer quadro infeccioso, um Covid, uma gripe, um resfriado. É muito comum a gente ver, depois de um episódio como esse, que a pessoa desenvolva um quadro que já existia antes e não estava ativado, por exemplo, de rinite, de alergia. A pessoa já tinha episódios anteriores, ou tinha tido na infância, ou fazia muito tempo que não tinha, ou, em alguns casos, até que nunca tinha tido episódios, desencadear aquela reação alérgica. E aí fica apresentando o quadro de rinite sem tratamento, não vai talvez melhorar nunca. Então, tratando, isso desaparece. Outras vezes acontece de desenvolver um quadro infeccioso secundário mesmo, que é a infecção bacteriana, a própria sinusite, a infecção dos seios da face. Também é bastante comum após uma gripe, após um resfriado, após um Covid. A gente tem visto bastante isso na prática diária, tanto das gripes como dos Covid da vida aí. Então, muitas vezes desenvolve a infecção, não trata e essa infecção pode cronificar. Então, da mesma forma, procurar ver o que é que está causando isso aí e tratar adequadamente. Outra pergunta, quando durmo de cama, o nariz fica entupido e às vezes uma sensação de água no ouvido. E é normal? É comum isso? Não, não é normal não. Normal é a pessoa dormir bem e passar a noite tranquila sem esses incômodos. Quem tem rinite, por exemplo, é comum que piore os sintomas quando deita, tá certo? O nariz da gente obstrui por quê? A gente dentro do nariz tem uma estrutura chamada corneto. O corneto ocupa proporcionalmente uns 70% do espaço do nariz. Os outros 30%, digamos assim, seriam o espaço que a gente teria para respirar. Esse corneto, quando inflama, ele aumenta de volume. Então, ao invés de ocupar 70%, ele passa a ocupar 80%, 90%, às vezes quase 100% do espaço que teria livre para respiração. Aí é quando vem a obstrução. Então, esse corneto ele inflama porque ele enche de sangue, ele aumenta de volume se enchendo de sangue. Quando a gente está sentado ou em pé, o coração da gente está abaixo do nariz. Então, ele bombeia o sangue para o nariz com um pouquinho menos de pressão. Então, facilita a drenagem também. O nariz, o corneto quando enche de sangue, o sangue volta descendo, é mais fácil dele não ficar túrgido, dele não ficar cheio demais. Quando a gente está deitado, tanto aumenta a pressão de chegada do sangue, como diminui a velocidade de esvaziamento. Então o corneto ele fica mais volumoso ainda. Ele tende a ficar mais volumoso e por isso que é normal que ocorra uma piora quando a pessoa está deitada. Então, normalmente isso aí demonstra que a pessoa tem algum tipo de inflamação no nariz, a causa mais comum é rinite, e isso pode realmente afetar o ouvido. O ouvido da gente, existe uma comunicação entre o ouvido médio e o nariz.
Essa comunicação é um canalzinho que ele abre e fecha em alguns momentos da vida da gente, do dia da gente, várias vezes no decorrer de um dia. Para que ele abre e fecha? Para entrar ou sair ar para dentro do ouvido médio. De forma que lá dentro fique a mesma pressão do ar do meio ambiente, da atmosfera. Então, quando esse canal não funciona bem, seja por um processo inflamatório, por um processo infeccioso no nariz, começa a ocorrer uma diferença de pressão e pode causar esse tipo de sintoma aí que o paciente está reclamando. Então, muito provavelmente, essa sensação de água no ouvido e pressão no ouvido é decorrente de algum problema do nariz que precisa ser tratado. Dr. Eno Lobo, ele é médico otorrino, está na Clínica Cardioquide, na Rua Augusto Monteiro, 1248, no centro de Caicó. Telefones 3417-1016, 99667-7510 e o WhatsApp 98154-4453. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Um abraço a todos e até a próxima vez, se Deus permitir. 8 horas e 22 minutos, confirmando 8h22. A gente volta já já com mais informações.